Você já se sentiu como se estivesse a gritar para o universo sem obter resposta? Como se os seus desejos, as suas intenções e as suas afirmações se perdessem num vazio, enquanto a sua realidade permanece teimosamente a mesma. Talvez se sinta preso num ciclo de circunstâncias que parecem estar fora do seu controlo, como se fosse um mero espectador da sua própria vida. E se eu lhe dissesse que o universo não está a ignorá-lo? E se eu lhe dissesse que ele está a responder-lhe a cada segundo de cada dia, mas não às suas palavras ou aos seus pensamentos passageiros? O universo responde à linguagem mais fundamental que existe, uma linguagem que você fala fluentemente, mesmo que não tenha consciência disso. É a linguagem da frequência, da vibração. A verdade profunda, apoiada tanto pela sabedoria antiga como pela física quântica de vanguarda, é esta. A sua realidade externa é um espelho direto e preciso do seu estado interno. Não é uma metáfora poética, é um princípio operacional do cosmos. O que sente, a qualidade da sua energia, a harmonia ou o caos dentro de si, está a ser transmitido para o campo quântico a cada instante. E esse campo, como um espelho perfeito, está a organizar a energia e a matéria para lhe devolver um reflexo exato do que você está a ser. O problema não é que os seus desejos não sejam ouvidos. O problema é que o sinal que você transmite está em conflito. Você pode desejar abundância, mas transmitir uma frequência de falta. Pode desejar amor, mas transmitir um sinal de solidão e medo. Neste vídeo, vamos desvendar o mecanismo exato de como isto acontece. Não ao nível da filosofia, mas ao nível da sua própria biologia. Vamos explorar como o seu ADN funciona como uma antena consciente, traduzindo cada emoção sua numa instrução energética que molda ativamente o mundo à sua volta. Prepare-se para mudar a sua perspectiva, porque está prestes a compreender que não é uma vítima das circunstâncias. Você é o transmissor. E quando aprender a mudar o seu sinal, mudará o seu mundo. A solução para esta desconexão entre o que você deseja e o que experiencia não se encontra em tentar mais arduamente, em afirmar com mais força ou em visualizar com mais intensidade. A solução está em compreender e dominar o instrumento de transmissão que lhe foi dado pela natureza. O seu próprio corpo, especificamente o seu ADN. Pense no seu ADN não como um código biológico estático e imutável, mas como uma antena viva, consciente e dinâmica. A ciência de ponta está a revelar que o seu ADN está constantemente a receber e a transmitir informação do campo quântico. Um dos mecanismos mais fascinantes através do qual isto acontece é a emissão de biofotões, partículas de luz extremamente subtis que o seu corpo gera. Esta não é ficção científica, é biofísica. Cada célula do seu corpo emite esta luz. E aqui está o ponto crucial. A qualidade dessa luz, a sua coerência, está diretamente ligada ao seu estado emocional. Quando você sente paz, amor ou gratidão, os biofotões emitidos pelo seu ADN organizam-se em padrões harmoniosos e coerentes, como um raio laser focado. Este é um sinal poderoso, claro e organizado, que é transmitido para o universo. Em contraste, quando sente medo, ansiedade ou raiva, a sua luz interior torna-se caótica, desorganizada e incoerente, como uma lâmpada fraca e a piscar. Este é um sinal fraco e disperso. Cada emoção que sente é, literalmente, uma instrução energética que modifica a sua biologia em tempo real. Sentimentos de alegria e amor criam ressonância harmônica ao nível molecular, permitindo que as suas células funcionem de forma ótima. Sentimentos de medo e estresse causam contração, inflamação e desordem. Este estado interno não fica contido dentro da sua pele. É transmitido como uma assinatura de frequência distinta para o campo quântico.
O universo, por sua vez, opera com base no princípio da ressonância. Ele não julga o seu sinal, não decide se é bom ou mau. Ele simplesmente o espelha. Se você transmite uma frequência coerente de plenitude, o campo quântico responderá, organizando eventos, pessoas e oportunidades que correspondam a essa plenitude. Se transmite uma frequência incoerente de falta, ele refletirá de volta mais experiências de falta. Você é um farol de energia, e a sua realidade é o eco da canção que o seu ser está a cantar. Então, por que é tão difícil mudar o sinal que estamos a transmitir? Se é uma questão de sentir emoções elevadas, por que não podemos simplesmente decidir ser felizes e, assim, mudar a nossa realidade? A resposta reside nas profundezas da nossa mente, no sistema operativo que governa 95% do nosso comportamento, pensamentos e respostas emocionais. A mente subconsciente. A sua identidade, quem você acredita ser, não é uma escolha consciente feita no momento presente. É um conjunto de crenças, comportamentos e reações emocionais que se tornaram automáticos através da repetição. A neurociência mostra que a maioria destes programas foi instalada na nossa infância, antes de termos a capacidade de raciocínio crítico para os questionar. Cada experiência significativa, especialmente as emocionalmente carregadas, criou vias neurais no seu cérebro e condicionou o seu corpo a viver numa determinada química emocional. Se você cresceu a sentir-se inseguro, o seu corpo habituou-se à química do medo. Se experienciou abandono, o seu corpo memorizou o sentimento de solidão. Estes estados tornaram-se a sua zona de conforto emocional, o seu estado de ser padrão. Portanto, mesmo que a sua mente consciente, os 5% que desejam mudança, afirme querer sucesso e felicidade, o seu corpo, como a mente subconsciente, está a transmitir a frequência da sua identidade passada. Vive no passado. O corpo não sabe a diferença entre uma experiência real e uma emoção intensamente sentida. Para ele, a memória de um trauma é tão real como o trauma em si, e continua a produzir os mesmos químicos, transmitindo o mesmo sinal energético dia após dia. É por isso que a mudança parece uma luta. Você está literalmente a lutar contra 95% de si mesmo, contra uma identidade que se tornou a sua biologia. Mudar a sua vida requer mais do que pensamento positivo. Requer que você se torne tão consciente dos seus estados inconscientes que eles deixam de o controlar. Requer que descondicione o seu corpo da sua dependência de emoções familiares e o recondicione a um novo estado de ser. A sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Para criar uma nova realidade, você tem de se tornar uma nova personalidade. Então, como começamos este processo de nos tornarmos uma nova personalidade e de transmitirmos um novo sinal? O primeiro passo não é lutar contra os seus pensamentos ou forçar-se a sentir-se bem. É praticar a consciência sem julgamento. Este é o poder do observador, um princípio fundamental da física quântica. A famosa experiência da dupla fenda demonstrou que as partículas subatômicas existem num estado de potencialidade, como ondas de probabilidade, até serem observadas. No momento da observação, a onda colapsa numa partícula num local específico. A sua atenção, a sua consciência, tem o poder de colapsar o potencial em realidade. Aplique este princípio ao seu mundo interior. Em vez de ser os seus pensamentos e emoções, comece a observá-los. Quando a cintadilha da ansiedade surgir, em vez de dizer eu estou ansioso, diga a si mesmo, estou a observar a sensação de ansiedade no meu corpo. Esta pequena mudança de linguagem cria uma separação. Você já não está identificado com a emoção. Você é a consciência que a observa. Ao fazer isto, você retira o seu poder sobre si. Uma emoção é apenas energia em movimento. Quando a observa sem a julgar,
sem a alimentar com histórias do passado ou medos do futuro, você permite que essa energia se mova e se dissipe. Você deixa de ativar repetidamente os mesmos circuitos neurais e de produzir os mesmos químicos. Esta prática de autoobservação é o seu primeiro ato de libertação. Você está a usar a sua consciência para desmantelar os programas automáticos do subconsciente. O objetivo não é suprimir ou ignorar as emoções negativas. Isso seria resistência. E o que você resiste, persiste. O objetivo é permitir que elas venham à superfície para que possam ser vistas, sentidas e libertadas do seu corpo energético. A epigenética ensina-nos que não somos vítimas dos nossos genes. É o ambiente da célula que sinaliza o gene. As suas emoções criam o ambiente químico interno. Ao observar e libertar as emoções de sobrevivência como medo e raiva, você muda o ambiente químico do seu corpo. Você está literalmente a sinalizar novos genes, de novas maneiras, começando a reescrever a sua biologia para corresponder à sua visão futura, em vez de repetir os registros do seu passado. Comece hoje. Reserve 5 minutos para se sentar em silêncio e apenas observar o que se passa dentro de si, sem tentar mudar nada. Torne-se o observador quântico do seu mundo interior. A chave para transmitir um sinal poderoso e eficaz para o campo quântico resume-se a uma palavra: coerência. A coerência é o estado de alinhamento total entre o seu coração, a sua mente e o seu corpo. É quando os seus pensamentos estão alinhados com os seus sentimentos e as suas ações estão alinhadas com ambos. Neste estado, o seu sistema opera em harmonia. O ritmo do seu coração torna-se regular e ordenado, enviando sinais de segurança e equilíbrio para o cérebro. As suas ondas cerebrais sincronizam-se. A sua biologia entra num estado de ordem e vitalidade. Quando você está em coerência, o sinal que o seu ADN transmite através dos biofotões é como uma sinfonia perfeitamente afinada, uma onda energética clara e potente que penetra no campo quântico com uma intenção inequívoca. Este é o estado em que a manifestação acontece sem esforço. É o que as tradições espirituais chamam de estado de fluxo ou de estar em sintonia com o universo. Em contraste, a maioria de nós vive em estado de incoerência. Pensamos uma coisa, sentimos outra e agimos de uma terceira forma. Dizemos que queremos saúde, mas sentimos o estresse que cria a doença. Dizemos que queremos abundância, mas o nosso corpo está viciado no sentimento de falta. Dizemos que queremos amor, mas guardamos ressentimentos no coração. Este conflito interno cria um sinal energético caótico e disperso. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com múltiplas frequências a serem transmitidas ao mesmo tempo. O resultado é apenas ruído. O campo quântico recebe este ruído e reflete de volta uma realidade caótica, contraditória e confusa, onde as coisas parecem acontecer aleatoriamente e os seus desejos nunca se materializam totalmente. Compreenda isto. O universo não responde à sua melhor intenção, responde ao seu estado de ser dominante. Se o seu ser está fragmentado, a sua realidade será fragmentada. O trabalho, então, não é perseguir resultados no mundo exterior. O trabalho é cultivar a coerência no seu mundo interior. Isto vai para além do pensamento positivo. Você pode repetir uma afirmação 1000 vezes, mas se o seu corpo estiver a sentir medo ou dúvida, a frequência do sentimento anulará sempre a frequência do pensamento. O sentimento é a linguagem que o corpo fala e é a linguagem que o campo quântico entende. A sua tarefa é ensinar ao seu corpo, a nível celular, como é sentir a emoção da sua realidade futura antes que ela se manifeste. Isto é o que significa criar a partir do campo, em vez de criar a partir da matéria. É a transição de um modelo de causa e efeito
para um modelo de causar um efeito. Integrar esta prática na sua vida diária não requer horas de meditação ou retiros espirituais. Requer momentos consistentes de consciência e a intenção. Comece a sua manhã não por pegar no telemóvel e inundar o seu cérebro com os problemas de ontem e as ansiedades de amanhã, mas por dedicar alguns minutos a si mesmo. Antes de sair da cama, feche os olhos e pergunte-se: qual é a minha intenção para hoje? Quem eu quero ser hoje? Em vez de se focar no que tem de fazer, foque-se em como quer sentir. Escolha uma emoção elevada que você gostaria de cultivar, como gratidão, alegria ou liberdade. Agora não pense apenas sobre ela. Sinta-a. Lembre-se de um momento em que sentiu essa emoção genuinamente, ou imagine um futuro em que essa emoção seja o seu estado natural. Deixe o sentimento preencher o seu corpo. Sinta o seu coração a abrir-se. Sinta os seus músculos a relaxarem. Você está a sintonizar o seu corpo com uma nova frequência antes mesmo de o seu dia começar. Você está a enviar um sinal claro para o campo quântico sobre a realidade que está a escolher criar. Durante o dia, defina lembretes, talvez a cada hora, para fazer uma pausa de 1 minuto. Respire fundo e verifique o seu estado interno. Estou no programa automático do passado ou estou presente, a encarnar a minha intenção? Se notar que caiu em velhos padrões de estresse ou frustração, não se julgue. Isso é crucial. O julgamento só acrescenta outra camada de energia incoerente. Simplesmente observe, respire e gentilmente redirecione a sua atenção e o seu sentimento de volta para a sua intenção. Isto é treinar a sua mente e corpo para permanecerem num novo estado de ser. Agora quero que participe ativamente. Nos comentários abaixo, partilhe uma única palavra. A emoção elevada que você se compromete a cultivar durante as próximas 24 horas. Pode ser amor, paz, abundância, alegria. Ao escrevê-la, você está a declarar a sua intenção não apenas para si mesmo, mas para uma comunidade de co-criadores. Este ato de partilhar amplifica a sua energia e reforça o seu compromisso. Lembre-se, cada momento em que você escolhe conscientemente o seu estado emocional é um momento em que está a reescrever o seu futuro. À medida que se empenha neste caminho de criação consciente, é inevitável que encontre desafios. O maior deles será a voz da dúvida e o puxão magnético do seu antigo eu. Haverá dias em que se sentirá desconectado, em que a sua realidade externa parecerá não mudar, e o seu cérebro analítico dirá: isto não está a funcionar. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas voltam para a familiaridade da sua antiga personalidade, porque, embora possa ser dolorosa, é conhecida. É crucial compreender que existe um período de latência entre a mudança do seu sinal e a manifestação da nova realidade. Imagine que está a virar um enorme navio no oceano. Você vira o leme, mas o navio não muda de direção instantaneamente. Leva tempo para que o novo impulso se sobreponha à antiga inércia. Da mesma forma, quando você começa a transmitir uma nova frequência, o campo quântico começa a reorganizar-se, mas os efeitos podem não ser imediatamente visíveis no seu mundo tridimensional. A sua fé não é uma esperança cega. É a sua capacidade de se manter no sentimento da sua realidade futura, independentemente do que os seus sentidos lhe mostram no presente. É saber, a um nível visceral, que a sua realidade interior é a verdadeira causa e que a realidade exterior é apenas um efeito que ainda não o alcançou. Outro desafio é a tendência do corpo para voltar à sua química emocional familiar. Quando você começa a sentir-se bem por um período prolongado, o seu corpo, que está viciado em químicos de estresse como o cortisol, pode começar a enviar sinais para o cérebro para criar um pensamento preocupante, apenas para obter a sua dose química familiar.
O seu cérebro pode dizer: lembras-te daquela conta que tens para pagar? Ou o que aquela pessoa quis dizer com aquilo? O objetivo destes pensamentos é desencadear uma reação emocional que produza os químicos aos quais o corpo está habituado. A sua tarefa, como observador consciente, é ver este mecanismo em ação e não morder o isco. Diga ao seu corpo: eu vejo o que estás a fazer. Eu já não sou essa pessoa. Eu sou o mestre, não tu. A cada vez que você faz isto, você enfraquece a conexão entre o pensamento e a resposta emocional automática. Você está a libertar o seu corpo do seu passado condicionado. Estabilizar este novo estado de ser é a sua principal tarefa. Não se preocupe com o quando ou como a sua manifestação irá aparecer. Essa é a tarefa do campo quântico. A sua única tarefa é sustentar a frequência da sua escolha, momento a momento, dia a dia. A consistência é o que constrói as novas vias neurais e recondiciona o seu corpo a um novo futuro. Chegamos ao fim da nossa exploração, mas ao verdadeiro começo da sua jornada. A mensagem central que espero que leve consigo é esta: você não está separado do universo, nem é uma vítima das suas circunstâncias. Você é um participante ativo, um co-criador consciente, dotado de uma tecnologia biológica extraordinária para moldar a realidade. O seu ADN é a sua interface com o campo quântico. As suas emoções são as instruções que você envia através dessa interface, e a coerência do seu ser é a força do seu sinal. Durante demasiado tempo, fomos ensinados a olhar para fora de nós em busca de respostas, de salvação, de mudança. Tentamos manipular a matéria com matéria, esforçando-nos no mundo dos efeitos, enquanto ignorávamos o mundo da causa, o nosso próprio estado de consciência. Hoje essa perspectiva muda. Você compreende agora que a sua vida é um reflexo direto da sua energia. A falta de dinheiro na sua conta bancária é um reflexo de uma frequência de falta que está a transmitir. A ausência de amor na sua vida é um reflexo de um coração que se fechou. Os problemas de saúde são um reflexo de um corpo a viver em desarmonia e estresse. Esta não é uma acusação, é o seu maior empoderamento. Porque se você é a fonte do sinal, então você tem o poder absoluto para o alterar. O convite agora é para que mude o seu foco de tentar obter coisas para se tornar a pessoa que já as tem. Em vez de perseguir a riqueza, encarne a sensação de abundância. Em vez de procurar o amor, torne-se a personificação do amor e da integridade. Em vez de lutar contra a doença, cultive a coerência e a vitalidade no seu ser. Pratique a arte de observar os seus velhos padrões sem julgamento e de escolher, momento a momento, uma nova emoção, um novo pensamento, um novo estado de ser. Faça disto a sua prática mais importante, mais sagrada. Ao alinhar-se com a sua frequência autêntica, a frequência do seu eu mais elevado, o campo quântico não terá outra escolha senão espelhar essa magnificência de volta para si, sob a forma de uma realidade que excede os seus maiores sonhos. A sua nova vida espera pela sua nova assinatura energética. Comece a transmiti-la agora.